Olá, nessa aula vamos voltar a falar sobre o uso de bordas, certo? Estilização das bordas em CSS, mas nesse caso nós vamos ver dois recursos na verdade, para complementar a nossa estilização das bordas. Então vamos iniciar com o uso de bordas arredondadas, certo? Existe uma propriedade em CSS chamada Border Radius, que permite a gente fazer com que as bordas fiquem arredondadas. Por padrão, né, nós temos as bordas quadradas, os cantos são quadrados, mas a partir do uso da propriedade Border Radius, e aí a gente vai definir um tamanho, certo? E aí a borda ficará arredondada com o canto suavizado. Isso permite com que as nossas caixas fiquem parecendo, dá uma certa sutileza para as caixas, não fica aquela coisa quadrada. Então, dependendo do efeito que a gente precisa e quer aplicar, fica interessante o resultado. É possível, além de usar Border Radius, que define o arredondamento das 4 bordas, é possível definir especificamente uma das bordas, certo? Então a gente tem as propriedades Border Top Left Radius, Border Top Right Radius, Border Bottom Right Radius e Border Bottom Left Radius. Então basicamente nós podemos atualizar cada uma das bordas diferentemente. Então o canto esquerdo, o canto direito, o canto superior esquerdo, o canto superior direito. Depois eu tenho o canto inferior direito e o canto inferior esquerdo. Além disso, a própria Border Radius permite, a própria propriedade Border Radius permite com que a gente possa atribuir vários, na mesma propriedade, definir vários valores e aí alterar as diferentes bordas. Então nós temos, se eu passar 4 valores para a propriedade Border Radius, então eu vou atualizar. O primeiro vai ser sobre o topo esquerdo, depois o topo direito, depois a base direita e a base esquerda. Então ele vai fazer o círculo como se fosse um relógio começando do topo esquerdo. 3 valores, então o primeiro valor corresponde ao topo esquerdo, o segundo valor é o topo direito e a base esquerda, e o terceiro valor a base direita. Então é bem parecido com como a gente faz com relação às margens, com relação aos passamentos internos, quando nós temos a possibilidade de atribuir mais de um valor. Então, por exemplo, 2 valores, então fica o topo esquerdo e a base direita como o primeiro valor, e o topo direito e a base esquerda do segundo valor. E um único valor vão ser aplicados para todos os lados o mesmo valor. Bom, então, além dessas bordas arredondadas, é possível definir uma borda elíptica. Ou seja, uma das bordas, dada a borda, a gente mexer em tamanhos diferentes de cada um dos lados. Então, mesmo o canto, por exemplo, vamos supor, o canto superior esquerdo. Mesmo o canto superior esquerdo, a gente tem um lado da borda que é para o canto esquerdo, o outro lado que é para a parte superior. Então é possível mexer nessas propriedades usando a barra. Então quando eu coloco 2 valores, uma é para um lado, o outro é para o outro lado. Isso vai causar um efeito elíptico, certo? Porque ele vai ter uma variação diferente. Quando a gente chegar ali nos exemplos, nós vamos entender melhor essa distinção. E também um outro recurso que é possível fazer, embora esse não seja tão simples, porque demanda ter uma imagem e uma série de detalhes, mas a gente pode colocar uma imagem como borda, certo? Então, diante disso, a gente só tem que definir o seguinte: primeiro tem que ter essa imagem, e essa imagem ela vai ser quebrada em 9 partes diferentes na hora de fazer a replicação e a utilização dessa imagem como se fosse borda. Então veja que essa imagem, por exemplo, ela facilmente pode ser quebrada em 9 partes iguais. Imagine que eu tenho um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui. E aí isso a gente tem como se fosse um jogo da velha aqui, onde nós temos 9 quadrados de mesmo tamanho. Diante dessa imagem, com essa configuração, aí essas bordas com imagem vão se replicar, vai se replicando. Então eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Porque eu não vou trazer exemplo, vai ficar mais em nível de conhecimento de vocês, para a gente ter alguns exemplos de borda arredondada, de borda com imagem. Então veja que nesse caso essa imagem foi usada. Então note que os cantos ficaram fixos e as partes interiores foram replicadas, por isso que a imagem é cortada em 9 partes, certo? Para fazer essa borda com imagem, o que é necessário? Primeiro, é necessário especificar um tamanho de borda e defini-la como transparente,
certo? Então, uma borda sólida, transparente. E aí, a partir disso, a gente vai definir um border image. E aí, no border image, a sintaxe é a URL do arquivo. E aí, nós temos algumas variações que podem ser aplicadas. Nesse caso, estou pedindo 30 repetições. Basicamente, isso que está acontecendo aqui. Veja que se eu modifico, por exemplo, a palavra round para a palavra stretch, o que vai acontecer? Ele vai fazer ele vai esticar, o stretch é esticar, né, de alguma forma assim, ele vai esticar o desenho da imagem, permitindo um outro efeito. E aqui ele vai trazer uma série de variações, ó, sempre usando a mesma imagem, né? Veja que aqui sem as repetições, como que ficou, e aí aqui com uma repetição maior, e ele vai mostrando as variações que são possíveis aqui de se criar. Tudo bem? Isso é com relação à borda com imagem. E aqui tem as propriedades, todas elas em detalhes, como que elas funcionam. Como eu disse, essa questão de uso de imagem nas bordas eu vou deixar mais a nível de conhecimento de vocês geral. Aí sim a gente vai para os exemplos com relação aos cantos arredondados, né? As bordas arredondadas. Então eu preparei aqui uma série de exemplos. Deixa eu mudar aqui para ficar melhor da gente ver. Então basicamente o que foi feito, ó, aqui eu até coloquei uma imagem aqui para ilustrar. Então eu criei aqui caixas e com diferentes border radius para mostrar para vocês o efeito e coisas que a gente pode ter a partir dos quadros. Note que algumas imagens ficaram até elegantes e ficaram interessantes. Então vamos lá. Eu criei alguns divs, tá? E esses divs, eles têm um identificador que eu coloquei e alguns deles eu coloquei uma classe. Então note que para começar eu defino que o border size vai ser o border box e aí eu defino uma propriedade comum para todos os divs, que é uma margem de 30 pixels para ele flutuando à esquerda, para que a gente possa ter um do lado do outro. E eu defini uma cor e defini um padding, um widget e height, certo? Para a gente ter os nossos quadros. Então todos os divs possuem o mesmo tamanho. E note que mesmo assim nós temos formatos bastante diferentes. Isso aqui é quase um círculo, né? Então como que a gente obtém essas questões? Então, e aí eu criei também uma outra classe, só para distinguir, para não ficar todas do mesmo jeito. Uma classe que o fundo é transparente e que tem uma borda, certo? Então essas são os elementos sem borda, esses são elementos com bordas. E aí só para mostrar para vocês as duas opções e variações de estilização, certo? Com e sem borda e com e sem fundo, ok? Bom, então vamos começar a ver os exemplos que foram criados aqui. Então no meu S1, esse primeiro elemento aqui, o que eu defini? Eu defini um border radius de 25 pixels, certo? Isso faz com que ele tenha esse formato. Veja que daí eu posso colocar mais arredondado, se por exemplo colocar 5 pixels. Veja que ele fica bem sutil, assim como eu posso colocar valores bastante altos, que vai fazer com que quase ele se torne um círculo. Então depende muito do efeito que a gente deseja e como que o que se busca, né? Então eu vou fazer exatamente igual a outra agora, a imagem do lado, só para a gente ver uma com fundo, uma sem fundo, tá? É claro que se eu colocar um valor muito grande, ele acaba se tornando um círculo, e a gente pode também colocar um valor em porcentagem aqui, tá bom? Se for o caso, de 10%. Então ele vai fazer um arredondamento em termos de 10%, aí eu posso ir colocando 20%, por exemplo, 30%. E aí é um estilo livre, depende do gosto, de como a gente deseja customizar isso. Bom, o S2 ele não tem muita diferença, a diferença só que ao invés de definir uma cor de fundo, eu defini a cor da borda. A única diferença entre o S2 e o S1 é essa, certo? Bom, com relação ao nosso S3, isso aqui, agora eu já começo a fazer estilizações diferentes, que é usar tamanhos de bordas diferentes para cada canto. Então, note que eu defini 15 pixels para o canto superior esquerdo, 50 pixels para o canto superior direito, 30 pixels para o canto inferior direito e 5 pixels para o canto inferior esquerdo. Veja que a gente pode aqui daí formatar da forma como nós desejarmos. Vou colocar 0 pixel aqui, ele vai ficar reto, tá? E aqui eu posso, por exemplo, colocar o mesmo tanto que eu coloquei no anterior. E aí quase eu tenho uma letra D aqui, né? Por exemplo, se eu quiser deixar reto aqui também, aí vai ficar só um lado com as bordas arredondadas, o outro não. Depende muito do estilo que se deseja aplicar. Tudo bem?
Bom, com relação ao nosso border S4, ó, aqui eu estou definindo apenas 3 valores. Então, quando a gente define só 3 valores, o que ele faz? Ele aplica o primeiro valor aqui, o segundo valor para esse canto e o terceiro valor aqui, certo? Corresponde a essas propriedades. Bom, com relação ao S5, a gente tem um efeito bem interessante, que é repetir apenas 2 valores. Então, ele pega esse e esse, os cantos superior esquerdo e inferior direito, colocando um valor, e os cantos inferior esquerdo e superior direito colocando outro valor. Uma outra coisa interessante, quando a gente coloca o border radius de 50%, então a gente tem praticamente um círculo, tá? O que vai determinar se é um círculo ou não é o tamanho do nosso quadro. Se o quadro ele for um quadrado, não for um retângulo, ele vai ser um círculo. Se ele for um retângulo, ele vai ficar uma elipse, tá? Então veja que nesse caso aqui, ó, nós temos um retângulo, porque ele tem 200 de largura por 150. Se a gente vir aqui definir que ele é 150, a gente vai ver um círculo perfeito ali. E aí ele fica um círculo. Então, quando a gente deseja, é possível fazer um círculo dessa forma, certo? Definindo, então, uma cor de fundo e... definindo um tamanho quadrado para o nosso quadro, e aí definindo que o border radius é de 50%. Com isso, por exemplo, é possível fazer algumas estilizações interessantes aqui com relação a esse item. Deixa eu ver, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é o nosso item 6, certo? Seria possível, por exemplo, criar um div, aqui eu acho que não vou poder colocar div porque eu já estou formatando os divs, mas é possível. Se vocês às vezes veem sites aí que a pessoa coloca uma imagem aqui dentro, certo? Como que faria isso? Pode colocar uma imagem de fundo aqui, ou uma própria imagem, fazer flutuar sobre o quadro, enfim, dá para fazer umas estilizações interessantes. O nosso S7, ó, aqui eu estou fazendo o uso daquele conceito que eu mencionei para vocês, de mudar um lado da borda e o outro lado. Então, veja que eu coloco aqui 15 e 70 pixels. Então, da parte superior aqui, ó, estou aplicando 15. Da parte externa, dos lados, estou aplicando 70. Certo? Ó, vou colocar 0 aqui para vocês verem, que daí ele ficaria... Opa, 0 não dá. Tem que ser pelo menos um valor. 1. Certo? Ele vai ficando pequeno conforme eu vou definindo. Se aqui eu posso colocar também 10, se eu colocar 10 e 10, aí fica o border radius normal, sabe? Porque eu estou aplicando no mesmo lugar as duas coisas. Se eu colocar 70 aqui, ele inverte na real, se eu deixar aqui 15 igual estava e 70, a gente pode ver com o do lado, né? Porque o do lado faz exatamente igual, só que com a opção invertida. Então veja que aqui ele ficou arredondado para os lados, enquanto que aqui ele ficou arredondado para a parte de cima, tá? E por fim, o S8, o S9 no caso, que é esse aqui, ele é só um exemplo do uso do border image. Então eu peguei aquela mesma imagem que tem lá no W3 School e representei essa imagem aqui. De qualquer forma, com o uso dessas bordas arredondadas, a gente consegue deixar os estilos mais bonitos. Então, por exemplo, eu posso ter um menu lateral esquerdo com uma borda arredondada, e aí eu tenho que colocar normalmente, né, atribuir também um padding, um margem, para ele não ficar grudado em outro elemento e a gente conseguir ver a borda, a sutileza da borda sendo arredondada. Então, até o próximo vídeo.